Bom dia a você que está aqui no canal Dinheiro, tudo bem? Como é que você está? O meu nome é André Godoy, eu sou um ex-operador de pregão da BMF e da Bovespa, portanto sou meio que um fóssil vivo aí do mercado e resolvi abrir este canal para trocar figurinhas com vocês. É um canal sobre finanças, sobre economia, negócios. Espero que sejam pontos de vista, os meus, úteis para vocês, de alguma forma, para você que está aqui em busca de um conhecimento que te ajude a cuidar direitinho do seu dinheiro. Aqui não é um canal de venda de investimentos, de venda de consultoria, é um canal opinativo. Aqui eu só dou a minha opinião, que é baseada nos 30 e poucos anos de mercado que eu tenho. É isso, tá? É simples assim. Então, sinta-se à vontade para discordar de tudo que eu falo. O que eu falo não é regra, é o que eu vivi, é o que eu vi, tá? Sinta-se à vontade também para deixar aqui embaixo suas opiniões, perguntas, elas são muito bem-vindas, tá bom? E eu agradeço já de antemão pelo tempo que você vai dedicar a nos enviar perguntas, comentários, dúvidas, tá bom? E eu quero justamente hoje começar respondendo a duas perguntas. Uma do Clerton e outra do José Luiz. Duas perguntas relacionadas sobre fundos de investimento imobiliário. A origem destas perguntas é o seguinte. Em um ou dois vídeos passados eu falei sobre a regra básica que você vai sempre ter que seguir para avaliar a qualidade de um investimento, seja qual for. É um tripé. Você vai ter que analisar o investimento ou o potencial investimento sob a ótica da rentabilidade, da liquidez e da segurança. Sempre. E fiz vários comentários, falei até sobre Americanas, e aí vieram as duas perguntas aqui do Clerton e do José Luiz, ambas a respeito de fundos imobiliários. O Clerton me pergunta o seguinte: eu comentei num dos vídeos que quem investe em imóveis está priorizando segurança e não liquidez. O Clerton me pergunta, bom, mas os fundos de investimento garantem liquidez. É verdade, Clerton, eles garantem liquidez. Só que se você ler o regulamento, você vai ver o seguinte, que o fundo garante liquidez da seguinte maneira: quando você quiser se desfazer da cota, ele compra a cota de você pagando um percentual do valor de mercado dessa cota. Esse percentual pode ser 30%. Em geral é 40, 50. Então você consegue sair do negócio? Consegue, mas perdendo dinheiro. Ele não vai te garantir essa liquidez a troco de nada. Ele vai cobrar um deságio para deixar você sair do negócio. Tá? Eu sempre recomendo, dê uma lida no regulamento do fundo, porque tudo isso está escrito em algum lugar ali, nem que seja nas letras miúdas. Se você realmente gosta de fundos, peça o regulamento, imprima, senta, leia aquilo 300 milhões de vezes, porque em algum lugar isso vai estar explicado ali, tá bom? E o José Luiz me pergunta o seguinte: qual a diferença entre aplicar em fundos de investimento e comprar um imóvel diretamente? Bom, olha, José Luiz, eu vou te responder, na verdade a resposta que eu vou te dar vale também para o Clerton, para a pergunta do Clerton, e vale para qualquer pessoa que esteja de olho em fundos de investimento. O que eu vou falar agora se refere a fundos de investimento de modo geral, seja em ações, seja em imóveis, seja no que for. Eu tenho, como eu te falei, né, eu tenho 30 e poucos anos de mercado, então eu já vi absurdos nesse mercado que vocês nem imaginam. Coisas inomináveis, barbaridades, tá? E uma das coisas que você aprende quando você está muito tempo no mercado é que você vê quem são os administradores de fundo, quem são os gestores, né? Vocês que estão fora do mercado, vocês idealizam que o cara que é gestor, nossa, é um cara muito brilhante, muito inteligente, sabe muito e tal. Em geral não é assim, tá? Em geral são pessoas tão inteligentes quanto você, ou menos. A única coisa é que eles têm uma máquina de marketing, de um banco, de um fundo, de uma corretora atrás deles, então eles conseguem vender a imagem de que, nossa, são especialistas. Se você é gestor de fundo, está vendo o que eu estou falando aqui e não está gostando, paciência, é a minha opinião. É o que eu vi em 30 anos de mercado. São pessoas comuns, os gestores são pessoas comuns, em geral, mais preocupados com o quanto eles vão ganhar de dinheiro de você,
cobrando taxas de administração. Eles estão mais preocupados com isso do que com o que vai acontecer com o seu dinheiro, tá? Então, assim, do ponto de vista humano, nunca vi um gestor de fundo que me impressionasse. Francamente, nunca vi. Pode ser que exista, não digo que não exista, mas eu nunca vi. Nem no Brasil, nem no exterior. Como eu disse, são pessoas comuns, fazendo lá um trabalho, tentando vender para você a ilusão de que eles vão cuidar bem do seu dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, como eu sou meio old school, né? Eu sou da velha escola, quando você... Uma regra de vida, que acho que vale para o mercado financeiro, mas vale para muito mais, vale para a vida em geral. Quando você tem um dinheiro e você não sabe cuidar dele, você vai perdê-lo. Escreva o que eu estou falando. É uma questão de tempo. Dinheiro é que nem mulher. Se você tem e não sabe cuidar, mais dia, menos dia você vai perder. Então, assim, você deixaria a sua mulher sob os cuidados do seu vizinho? Acho que não. Da mesma forma você não vai fazer com o seu dinheiro. Então, minha sugestão, tanto para o José Luiz, quanto para o Clerton, quanto para qualquer um. Você está interessado em imóveis? Estude tudo sobre imóveis. Dedique sua vida a estudar esse assunto. Você vai ter que estudar isso para sempre, até o fim da sua vida, porque é o que você escolheu. Tudo que cai na sua mão a respeito disso, leia. Tenha um arquivo, uma biblioteca sobre esse assunto em casa. Aprenda tudo o que você puder. Garanto a você que em pouco tempo você vai saber mais desse mercado do que o gestor do fundo XYZ. Cuide do seu dinheiro você mesmo. Não entra nessa de fundo. Os caras do fundo estão lá para te cobrar comissão, cobrar taxa de administração. E se der errado, deu paciência. Eu estava falando sobre as coisas, as barbaridades que eu já vi em 30 anos de mercado. Eu me lembro que em 99, eu vou contar só essa, mas tem várias, tá? Dá para fazer um pequeno livro sobre isso. Em 99, o Armínio Fraga estava no Banco Central e estávamos na iminência de uma desvalorização cambial. Aí um conhecido me perguntou o que eu achava de ele fazer alguma operação com o dólar. Eu falei, uma boa, né? O dólar estava para explodir. Todo mundo sabia disso. Ele foi e comprou cotas de um fundo cambial. Só que ele comprou cotas de um fundo cambial que operava vendido em dólar, não comprado. Imagina você estar vendido em dólar e ocorre uma maxi desvalorização. Lembra que num pregão foi de 1 para 2 reais o dólar. Num pregão. E você está vendido em dólar. O teu fundo, desculpa, o fundo que você tem em cotas está vendido em dólares. Quando ele tirou o extrato, zerou. Desculpe novamente. Quando ele tirou o extrato, estava lá saldo, zero. Ele veio para mim apavorado e falou, André, zerou. Eu peguei e fiz as contas, né? Aí que eu vi que eles operavam vendido e tal, né? Eu fui investigar e descobri. Aí eu falei para esse meu conhecido, falei, olha, desse por feliz, porque na verdade você devia estar devendo uma grana ainda para eles. Você está devendo uma grana, porque a perda foi de tal ordem que comeu todo o teu capital e ainda você teria que dar algum para eles. Comeu tudo que você tinha e você ainda teria que ainda está devendo, tá? A perda foi maior ainda do que o seu investimento no fundo. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe quem é o idiota que vai cuidar do seu dinheiro, o que diz que vai cuidar. Você pode falar assim, André, mas tem o regulamento. Ele tem que agir dentro das normas do regulamento. E se ele não agir? Olha, tem um banco, a história de um banco chamado Banco Baring. Eu nunca sei se é Baring ou Barings. Enfim, pesquise aí. Em 93, se não me engano, 93, 94, o gestor da tesouraria do banco na Ásia pegava o caixa que vinha de Londres e operava no mercado futuro de ações da Bolsa de Tóquio, no Nikkei. Ele ficava vendido. Aliás, ele ficava comprado, perdão. No escuro, ninguém sabia que o cara fazia isso. Ele pegava o caixa de Londres e, na moita, ele aproveitava o fuso horário, ficava comprado em Nikkei, índice futuro, ganhava lá uns troquinhos, põe no bolso e tal. Deu tudo certo, até um dia que houve um puta num terremoto em Osaka e o índice Nikkei abriu derretido. O cara quebrou e quebrou o banco, porque ele usou o dinheiro do banco para fazer essa loucura. Pesquisem essa história, é fascinante. Quebrou. A rainha da Inglaterra perdeu na época 500 milhões de dólares. Era o Banco da Rainha. Ele era chamado Banco da Rainha. E um maluco fez isso. Então assim, você pode falar, mas o cara do fundo disse que vai fazer tal coisa com o meu dinheiro. Sim, se ele não fizer. Se ele não fizer, você vai perder o seu dinheiro. Mesmo que o cara seja preso, e daí? Você perdeu o seu dinheiro.
Então, assim, meu ponto de vista, minha opinião, se você tiver que perder o seu dinheiro, perca o seu dinheiro pela sua burrice, não pela burrice alheia. Eu já perdi muito dinheiro por causa da minha burrice. Dói, mas é melhor você perder por causa da sua burrice do que por causa da burrice ou incompetência ou má fé dos outros. Então, volto ao meu ponto. Dinheiro, perdoem a analogia aqui, mas eu acho que dinheiro e mulher é assim, se você tem e não sabe cuidar, prepare-se porque uma hora você vai perder. Tá bom? Então assim, está interessado no mercado, está interessado num ativo, estude aquele mercado, aquele ativo, seja ações, seja imóveis, seja o que for, mas cuide você do seu dinheiro. Não ponha o seu dinheiro na mão de terceiros, não contrate fundos de investimento. Tá bom? É traumático, você vai ter que aprender, estudar, vai ter que acordar. Acorda às 4 da manhã, acorda às 3 da manhã, pega o livro e começa a estudar. Você vai ter que fazer isso. Se você não tem o tempo, se vira. Você vai ter que fazer o tempo aparecer. Mas cuide você do que é seu. Tá bom? Não delegue aos outros. É a minha opinião em 30 e poucos anos de mercado. Tá certo? Um abraço para vocês. Um abraço para você. Obrigado pela sua audiência. Dúvidas e comentários aqui embaixo. E até amanhã, né? Amanhã é segunda-feira. Abração.